Na quinta-feira, 11 de março de 2004, como todas as manhãs, os trens de Madrid estavam lotados. Mas aquele não seria um dia qualquer. Por volta das 7h36 e 7h40 da manhã, houve 10 explosões em 4 trens da linha que liga as estações de Alcalá de Henares a Atocha, nos arredores de Madrid. Em poucos minutos, a capital espanhola foi vítima do maior atentado da história do país. Era 11 de março. Alô? Alô? Estou em Atocha. Tinha uma bomba no trem e nós tivemos que... Ah! Meu Deus, não! Me diz que tá tudo bem. A confusão reinou. As pessoas estão arrasadas. É algo impressionante. Não tenho palavras. A princípio, o governo atribuiu a autoria à organização separatista basca ETA, por seu histórico de atentados no país. O massacre ocorreu 3 dias antes das eleições gerais e os 2 principais partidos espanhóis, o PSOE e o PP, acusaram-se mutuamente de ocultar informações. A brigada Abu Haf al-Masri, uma célula da Al-Qaeda, assumiu a autoria do ataque. Em princípio, a motivação para o ato terrorista foi relacionada à participação das tropas espanholas na invasão do Iraque em 2003. Mas o planejamento do ataque havia começado pelo menos 1 ano antes do início da guerra. Hoje, acredita-se que o verdadeiro motivo foi a vingança pelo desmantelamento da célula da Al-Qaeda na Espanha pelas autoridades. Um dia depois de 11 de março, mais de 2 milhões de pessoas se manifestaram em Madrid contra o ataque. No dia 3 de abril, a polícia cercou os supostos autores nos arredores de Madrid, que, encurralados, se explodiram. O 11M deixou cerca de 190 mortos e mais de 1.800 feridos. Desde esse dia, o medo do terrorismo instalou-se na vida dos espanhóis. Eu me sinto impotente diante desse massacre que provocaram e acredito que a grande maioria das pessoas pensa o mesmo que eu. Agora eu tô... tipo assim, não me sinto segura em Madrid. Outros eventos que também marcaram 2004. Morreu Yasser Arafat, um dos líderes políticos mais polêmicos da mídia no Oriente Médio. O mundo recebeu a notícia da morte do ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. Na Espanha, os sinos do casamento real tocaram com a união de Letícia e Felipe de Borbón. Também em 2004, a chama da Estátua da Liberdade foi reacendida em Nova York. A seguir, em 20 anos de história, continuaremos revendo 2004 para ver como a força da natureza transformou parte da geografia do Sudeste Asiático. Sudeste Asiático, um dos lugares mais impressionantes do planeta. Suas praias de areias claras e águas cristalinas fazem deste paraíso um dos destinos turísticos mais populares do mundo. Mas uma vez, este paraíso se transformou no inferno. No domingo, 26 de dezembro de 2004, os barcos lotados de turistas seguiram em direção ao litoral de vários países do Sudeste Asiático. Foi um dia lindo, mas em segundos, tudo mudou drasticamente. Às 7h58, a 30 quilômetros de profundidade,
um terremoto submarino de magnitude 9,1 atingiu a costa noroeste da ilha indonésia de Sumatra. O epicentro ocorreu onde várias placas geológicas foram pressionadas entre si. Lá, um trecho de 1.000 quilômetros se moveu, provocando o deslocamento de um grande volume de água. Ondas de até 10 metros atingiram as praias. Pouco tempo depois, as ondas alcançariam o litoral de 14 países: Indonésia, Sri Lanka, Índia, Tailândia, Somália, Birmânia, Maldivas, Malásia, Tanzânia, Ilhas Seychelles, Bangladesh, África do Sul, Quênia e Madagascar. Por causa das festas de dezembro, milhares de turistas estavam no meio das férias de Natal. A tragédia atingiu com força. Muito poucas pessoas sobreviveram para contar a história. Aldeias, templos, tudo foi levado pela água. O número de mortos foi estimado por diversas fontes em mais de 200 mil, além de milhares de desaparecidos e mais de 1 milhão de desabrigados. Após a tragédia, as nações do Índico decidiram atuar juntas para estabelecer sistemas de alerta na região. Hoje, a área foi reconstruída, mas aquele pesadelo de 26 de dezembro de 2004 ainda está presente na mente e no coração de muitos. Os primeiros 5 anos do novo milênio revelaram acontecimentos, personagens e situações que chamaram a atenção do planeta e, de alguma forma, determinaram nosso presente e futuro. 5 anos de avanços tecnológicos, descobertas, façanhas esportivas, desastres naturais, guerras e grandes notícias que marcaram o início dos últimos 20 anos de história. Uma revolução na ciência médica. Esse ingrediente da guerrilha, do narcotráfico, isso é uma bomba atômica. Pode ser que, para a Terra, 20 anos sejam insignificantes. Mas para nós que vivemos nela, 20 anos podem mudar por completo o curso de nossa existência. Nunca, como nas primeiras 2 décadas do século XXI, o homem teve tanto poder para transformar sua história. Vamos fazer a retrospectiva dos eventos que nesses 20 anos nos abalaram. Mas também demonstraram nossa imensa capacidade de nos levantarmos e crescermos. (7 de julho de 2005). Foi a vez de o Reino Unido sofrer o terror que o mundo havia conhecido em Nova York e Madrid nos anos anteriores. Quatro homens com mochilas entraram nos trens do metrô de Londres.
A intenção deles era detonar 4 bombas simultaneamente no horário de maior movimento da manhã. Apenas 3 explodiram entre as 8h49 e 8h50 da manhã. Nós não sabemos o que aconteceu. Havia uma mulher grávida no metrô e foi isso. E não nos contaram o que aconteceu. Só sabemos que, na verdade, eu acho que o metrô não descarrilhou, mas ficou tudo escuro e cheio de fumaça. As pessoas entraram em pânico, achando que havia um incêndio. Ficamos lá por uns 14 minutos. Agora serão atendidos pelos paramédicos. A primeira bomba explodiu em um trem da linha amarela, que saiu da estação Liverpool Street em direção a Aldgate. 7 pessoas morreram. De repente, todo mundo começou a se juntar e a tentar ficar embaixo e cobrir o rosto. Ouvimos uma mulher gritando, não conseguíamos descobrir de onde vinha. Mas todo mundo falava, calma, calma, e tentando ajudar, sabe? Mas, obviamente, pelo som, ela devia estar num vagão cheio de corpos, eu acho. A segunda explosão causou 6 mortes, num trem da mesma linha que vinha em direção oposta. A terceira e mais letal bomba foi detonada na linha azul escura. 26 pessoas perderam a vida. Quase uma hora mais tarde, uma quarta bomba explodiu em um ônibus que levava pessoas retiradas do metrô, causando 13 mortes. Dias depois, foi feita uma dolorosa revelação. 3 dos 4 terroristas que tinham ascendência paquistanesa haviam nascido e foram educados no norte da Inglaterra. O inimigo estava em casa. Os membros do parlamento britânico declararam em um relatório que havia possibilidade de evitar o ataque. O terrorista Siddiq Khan, o líder do atentado, havia estado sob vigilância do Serviço de Inteligência britânico, mas os líderes da investigação foram transferidos para outras operações, sem imaginar o perigo que se aproximava. Além disso, o relatório assegurava que havia contatos com pessoas da Al-Qaeda. Em setembro, 2 meses depois, Ayman al-Zawahiri, outro dos líderes da operação, assumiu a responsabilidade parcial pelos ataques. Mas o papel da organização Al-Qaeda nunca ficou claro. O impacto dos atentados foi profundo. O apoio a Tony Blair diminuiu e desapareceu o mito de que a guerra contra o terrorismo apenas se combatia fora do país. Não há nenhuma dúvida que as regras do jogo estão mudando. O medo se instalou na vida dos britânicos. Eu acho que na segunda de manhã, na hora de pico, ir ao metrô vai ser difícil. E acho que a primeira vez que tiver um trem que parar na estação e escutar algum barulho repentino, tenho certeza que eu vou demorar muito tempo para superar isso. Com 52 mortes e mais de 700 feridos, os atentados de 7 de julho em Londres foram os mais brutais na história dessa nação. Assim como a vontade de seguir em frente nos une como espécie, nesse mesmo ano, outra força poderosa foi capaz de arrebanhar multidões: a fé. O Papa João Paulo II beijou a terra de 129 países como um gesto de humildade e de carinho para com o povo que visitava. Até que no dia 2 de abril de 2005, o Papa viajador, o Papa amigo, o mais popular da história, enfim, voltou para casa. 6 horas antes de morrer, aos 84 anos de idade, disse: "Deixe-me ir para a casa do Pai." João Paulo II teve o terceiro papado mais longo,
26 anos, 5 meses e 23 dias desde que a fumaça branca anunciou sua chegada em 1978. Nós temos um Papa! Ele se opôs às guerras do Golfo e das Malvinas. Se reuniu com líderes mundiais. Pediu a liberdade religiosa aos governos e não se cansou de enviar mensagens às famílias e aos jovens como esperança da igreja. Eu peço por todos que não têm liberdade e justiça, peço que deem uma chance a todos os necessitados, aos pobres e os mais fracos. Em 1981, sofreu um atentado por parte de um ativista e mercenário turco que disparou 4 vezes contra o Papa. Já recuperado, o Papa visitou seu agressor na prisão e lhe ofereceu suas bênçãos e perdão. João Paulo II foi o primeiro Papa a visitar a Grécia em quase 13 séculos e se retratou com a Igreja Ortodoxa. Foi o primeiro a visitar uma mesquita e uma sinagoga. Em sua meia-culpa, perdoou e pediu perdão pelos atos da Igreja cometidos em nome da fé. Este Papa, como nenhum outro, compreendia o poder da imagem e da televisão. Ruas e estádios se enchiam de pessoas emocionadas com sua presença. Porém, mesmo sendo representante de Deus na Terra, isso não impediu que o mal de Parkinson debilitasse sua saúde desde 1992. Inúmeras personalidades participaram do funeral. Dentre elas, líderes políticos e religiosos de todo o mundo. 3 milhões de pessoas de todo o mundo foram a Roma entre os dias 2 e 8 de abril para dar o último adeus ao Papa. Viemos aqui porque queríamos mostrar nosso respeito pela parte histórica. Mostrar nossos sentimentos. Não acho que tem que ser católico para saber que ele foi um grande homem. E que é um momento histórico que, com certeza, não vamos ver de novo nessa vida. 300 mil fiéis estiveram presentes na Praça de São Pedro durante a missa fúnebre. João Paulo II, por fim, foi sepultado nas Grutas Vaticanas. Sua beatificação foi autorizada pelo Papa Bento XVI em 2011 e sua canonização foi assinada pelo Papa Francisco no dia 5 de julho de 2013. Outros eventos que marcaram 2005 foram: Furacão Katrina assolou o sul dos Estados Unidos, deixando prejuízos estimados em milhões de dólares. Nesse mesmo ano, o lançamento do YouTube como plataforma digital gerou uma revolução de novos conteúdos na rede. Também em 2005, as vendas de música digital triplicaram e mudaram para sempre a indústria discográfica. Artistas como Andrea Bocelli, Paul McCartney e Shakira se apresentaram no Live Aid, que foram 11 shows no mundo todo com o objetivo de aumentar a conscientização sobre a pobreza. Angela Merkel se tornou a primeira chanceler mulher da Alemanha. E um acordo de paz pôs fim a 22 anos de guerra civil no Sudão. Porém, o ano se encerrou com uma nota obscura quando, em outubro, um terremoto de 7,6 graus na escala Richter causou pelo menos 86 mil mortes no Paquistão. A seguir, em 20 anos de história, as horas finais de um dos líderes mais temidos do mundo. E como uma epidemia de gripe se tornou a primeira ameaça viral do novo milênio. Em 2005, no dia 29 de setembro, o Dr. David Nabarro, especialista em saúde pública da Organização Mundial da Saúde e assessor das Nações Unidas,
alertou sobre uma possível epidemia de gripe, capaz de matar de 5 a 150 milhões de pessoas. Estou prevendo surtos de agentes altamente patogênicos de gripe aviária em vários locais, provavelmente nos próximos 3 ou 4 meses. Foi então que ficamos conhecendo o vírus H5N1 e soubemos que esse era um código da morte. Em animais, esta gripe pode provocar a morte e gerar uma epidemia. Falamos de uma mortalidade nacional, porque se a gripe aviária estiver nesta granja de galinhas, estará nas aves mortas. E também é onde a maior quantidade do vírus estará. O H5N1 também contamina humanos, principalmente por exposição a aves infectadas. Febre alta, tosse, dificuldade para respirar. Os sintomas se repetiam nos primeiros 18 casos de infecção humana de H5N1 surgidos em Hong Kong em 1997. Mas não foram registrados mais casos até 2003. A partir desse momento, a propagação foi lenta e silenciosa. Até que em 2005, o alerta do especialista em saúde pública David Nabarro transformou o vírus em uma preocupação global. A pandemia de gripe precisa ser levada a sério, exatamente por causa da sua capacidade de se disseminar rapidamente para todos os países do mundo. A Organização para a Alimentação e Agricultura e a Organização Mundial da Saúde Animal tomaram medidas em março de 2007 com uma atualização da Estratégia Global para a Prevenção e Controle do Vírus. Nesse mesmo ano, nos Estados Unidos, foi aprovada a primeira vacina que podia ser usada em humanos. Depois dessa epidemia, a Organização Mundial da Saúde monitora constantemente outros vírus com potencial pandêmico. Epidemiologistas concordavam nesse momento que o planeta não estava preparado para o surto de uma doença contagiosa mortal. Os eventos de 2020 relacionados à pandemia da Covid-19 comprovariam isso. Em 30 de dezembro de 2006, um vídeo gravado com um celular em Bagdá dava a volta ao mundo. Era a prova do cumprimento da sentença que pesava sobre o ditador que governou com mão de ferro o Iraque por 24 anos. A execução de Saddam Hussein. Hussein foi presidente do Iraque desde 1979 até abril de 2003. Foi um ditador implacável e repressor, responsável por milhares de mortes, o que lhe rendeu o apelido de o açougueiro de Bagdá. Hussein também pôs em prática uma política exterior agressiva que provocou conflitos bélicos internacionais, como a guerra contra o Irã em 1980 e 1988 e a invasão ao Kuwait em 1990. Se Saddam Hussein ordena essas medidas, seus generais serão alertados a ignorar tais ordens. E se não ignorarem, devem entender que todos os criminosos de guerra serão perseguidos e punidos. Hussein foi deposto em abril de 2003, assim que uma coalizão liderada pelos Estados Unidos invadiu o Iraque, alegando que o país possuía armas de destruição em massa e mantinha vínculos com a organização terrorista Al-Qaeda. Após sua destituição, Hussein se escondeu durante 249 dias em Tikrit, sua cidade natal.
permaneceu escondido em um pequeno porão construído no pátio de uma casa. Foi capturado em dezembro de 2003 por tropas norte-americanas e soldados curdos iraquianos na chamada Operação Amanhecer Vermelho. 15 meses atrás, o regime de Saddam era inimigo dos Estados Unidos e do mundo civilizado. E hoje o governo do Iraque é mais um aliado. Hussein foi julgado por uma corte iraquiana que o considerou culpado por crimes contra a humanidade. Foi sentenciado à morte em novembro de 2006. As portas do inferno serão abertas no Iraque. E nos vizinhos árabes, vizinhos do Iraque. Ninguém no Iraque ou fora do Iraque vai conseguir viver em paz. Em 30 de dezembro, Hussein foi enforcado. Tinha 69 anos. O assunto da execução é inaceitável, mas não deveria ser traduzido em algum tipo de desculpa pelos crimes que ele cometeu contra o próprio povo, de quem nós ouvimos o testemunho novamente hoje. Sua morte não acabou com as diferenças entre sunitas e xiitas no Iraque. Pelo contrário, a violência entre os dois grupos virou uma guerra civil, causando a reconstituição da guerrilha e a ocupação de grande parte do país pelo Estado Islâmico, em um conflito que segue atual. O restante de 2006 não teve um ritmo menos frenético. Nesse ano foi fundado o Twitter, uma das redes sociais mais populares no mundo. Enquanto isso, Michael Schumacher, 7 vezes campeão da Fórmula 1, anunciou sua aposentadoria. Back to Black se tornou o álbum que catapultou a carreira musical de Amy Winehouse. Na América Latina, o ex-ditador chileno Augusto Pinochet morreu aos 91 anos. Evo Morales triunfou nas eleições bolivianas, tornando-se o primeiro presidente de origem indígena. E Michelle Bachelet fez história ao ser eleita a primeira mulher presidente do Chile. A seguir, em 20 anos de história, a ameaça nuclear se concretizou. E veremos como o sumiço de uma menina deixou o mundo inteiro aflito. Em 9 de outubro de 2006, o Serviço Geológico dos Estados Unidos registrou um terremoto na costa nordeste da Coreia. Horas depois, um comunicado vindo de Pyongyang preocupou o mundo todo. O governo norte-coreano confirmava o êxito de seu primeiro teste nuclear. Vemos que o mundo todo está condenado. A ação da Coreia do Norte está em oposição à vontade da comunidade internacional, que ocorreu dias depois da Declaração das Nações Unidas na semana passada, que exortou a Coreia do Norte a não pôr em prática sua intenção de testar uma bomba nuclear. Os avisos da comunidade internacional se intensificaram em 1992, quando a Coreia do Norte se negou a conceder uma inspeção geral por parte da Agência Internacional de Energia Atômica, o que gerou um clima de tensão até 1994, quando o país se comprometeu com os Estados Unidos a congelar seu programa de reatores em troca de combustível. Mas a morte nesse ano de Kim Il-sung suspendeu o acordo que caiu nas mãos de seu filho, Kim Jong-il. Em janeiro de 2002, o então presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, acusou a Coreia do Norte de possuir armas de destruição em massa. Pyongyang negou as acusações e esclareceu que, apesar de não ter armas nucleares, como nação tinha o direito de possuí-las. Um ano depois, a Coreia do Norte se retirou do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. A tensão atingiu um nível mais alto quando, em 2005, Kim Jong-il anunciou que seu país possuía um arsenal nuclear.
Não existe a menor dúvida de que isso é um alerta vermelho e que a China e a Rússia e até mesmo a Coreia do Sul, que está comprometida com uma posição filosófica de compromisso em longo prazo, esses três países, não só o Japão, Estados Unidos e outros, terão que encontrar um modo de reprimir esse comportamento ofensivo. Em 9 de outubro de 2006, o mundo testemunhou com medo a realização do primeiro teste nuclear da Coreia do Norte. Nós não sabemos ao certo como será a resposta do Japão e da Coreia do Sul a essa situação. E eles podem se armar com a bomba nuclear. Acontece que a maior ameaça para a China é que os separatistas em Taiwan podem se armar com bomba nuclear. E isso pode ser uma ameaça grave à China. A ONU condenou o teste e puniu o país. Para o governo de Kim Jong-il, as punições representavam uma declaração de guerra. O conflito armado foi evitado ao chegar a um acordo em fevereiro de 2007, em decorrência do diálogo do chamado Grupo dos Seis, ratificado pela Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, China, Rússia e Japão. No total, desde 2006, 6 testes nucleares foram realizados pela Coreia do Norte. A verdadeira capacidade de seu arsenal é desconhecida. E as esperanças de que a nação interrompa o programa nuclear que lhe causou um isolamento internacional parecem cada vez menores. Mas o medo não é a única emoção que nos uniu a esses anos. A solidariedade e a dor alheia esteve muito presente em 2007, com uma história que abalou o mundo. A pequena Madeleine McCann, do Reino Unido, estava de férias em um complexo turístico de Algarve, em Portugal, junto com seus pais e irmãos gêmeos. Ela tinha apenas 3 anos de idade. Na noite de 3 de maio de 2007, os pais Kate e Gary McCann deixaram Madeleine e seus 2 irmãos dormindo no apartamento para jantarem em um restaurante ali perto. De acordo com a imprensa, às 10 horas da noite, Kate McCann voltou ao apartamento para ver seus filhos e descobriu o pior. Madeleine havia desaparecido. Madeleine é uma menina linda, brilhante, divertida e também muito carinhosa. É uma criança muito especial. Eu peço, por favor, que não a machuquem. Por favor, não a assustem. Por favor, nos avise onde ela está. Ou a coloque num lugar seguro e fale para outra pessoa onde ela está. Imploramos que a deixem voltar. O caso virou rapidamente um escândalo midiático. As investigações apontaram como primeiro suspeito o britânico Robert Murat, quem, no momento do desaparecimento, vivia perto do complexo turístico onde ocorreram os fatos. Depois, ele foi absolvido das acusações. A investigação teve uma reviravolta no mês de setembro, quando os pais de Madeleine foram oficialmente declarados suspeitos do desaparecimento. A liberdade de expressão não deveria incluir a distorção da verdade, mentiras, invenções e calúnia. E também não deveria... Eu acho que o importante aqui é que nós estamos lutando pela nossa filha. E não somos os únicos fazendo isso e vamos continuar. E se alguém passar dos limites, então esse alguém deve estar preparado para se defender no tribunal. Os McCann negaram categoricamente as acusações e, em 2008, foram liberados pela Promotoria de Portugal. Os arquivos foram entregues aos detetives particulares dos McCann e, em 2011, a Scotland Yard abriu sua própria investigação. A Operação Grange. As buscas continuaram sendo realizadas até a data. Estima-se que existem mais de 30 mil documentos relacionados com o caso e que as autoridades do Reino Unido gastaram mais de 11 milhões de libras com a investigação. As hipóteses do que pode ter ocorrido com a garota são numerosas. A esperança dos McCann de encontrá-la se manteve intacta até que, em junho de 2020,
a investigação teve uma reviravolta inesperada. O promotor público da cidade alemã de Braunschweig ordenou uma investigação para comprovar a possível participação de um homem de 43 anos, preso numa prisão da Alemanha, que dizem que estava presente na noite e no lugar do desaparecimento da pequena Madeleine. A promotoria alemã, encarregada da investigação, afirmou possuir provas da morte de Maddie, o que foi comunicado à família em carta. Vamos viver como em qualquer outro ano, ser fortes com a ajuda da família e amigos. Obviamente estarão presentes lembrando Madeleine como sempre fizemos. Apesar deste avanço nas investigações, o sumiço de Madeleine McCann continua sendo um pesadelo para os pais, que só desejam pôr um fim nesses anos de sofrimento e incertezas. A única coisa que se mantém intacta é a esperança de os McCann encontrá-la. 2007 foi um ano de altos e baixos, com outros eventos curiosos para a história. Em janeiro, a ONU trocou o secretário-geral e Ban Ki-moon substituiu Kofi Annan. Também se iniciaram os trabalhos da maior ampliação do Canal do Panamá desde sua inauguração em 1914. E o ano se despediu em grande estilo com o show da lendária banda britânica Led Zeppelin, reunida pela primeira vez depois de 19 anos. A seguir, em 20 anos de história, quais são e como se escolheram as 7 maravilhas modernas do mundo? E como foi gerada a crise financeira de 2008? Com todos os seus altos e baixos, 2007 traria um evento especialmente projetado para maravilhar o mundo. Estas são as 7 maravilhas do mundo antigo. Obras arquitetônicas e esculturais que os helenos consideravam dignas de visitar. Com exceção da Grande Pirâmide de Gizé, todas desapareceram. Em 2007, o empresário suíço Bernard Weber fez um concurso para eleger as novas 7 maravilhas. A votação para escolhê-las foi aberta para o mundo inteiro. A lista inicial considerava mais de 77 obras. Meses depois, diminuiu para 21. Deviam ser obras criadas até o ano 2000, que ainda estavam em pé. Foram recebidos mais de 100 milhões de votos pela internet, telefone e SMS. Uma das críticas do concurso foi que nada impedia que uma mesma pessoa votasse mais de uma vez. A Unesco, dedicada a proteger o patrimônio mundial, decidiu não apoiar o concurso por considerá-lo uma campanha midiática. A organização afirmou que a votação excluía milhões de pessoas sem acesso à internet e que a lista de candidatos foi criada com critérios pouco científicos. O governo egípcio também se opôs ao concurso. Consequentemente, a Grande Pirâmide de Gizé foi eliminada dos finalistas. Para contornar a situação, os organizadores a nomearam como candidata honorária por ser a única das 7 maravilhas do mundo antigo ainda existente. Os resultados foram publicados no dia 7/7 de 2007. A estátua do Cristo Redentor no Brasil, as ruínas da cidade de Machu Picchu em Peru, a pirâmide de Chichén Itzá em México, a Grande Muralha da China, as ruínas de Petra na Jordânia, o Taj Mahal na Índia e o Coliseu de Roma na Itália. Os benefícios econômicos do projeto se destinaram à restauração dos monumentos. Durante os primeiros anos do século XXI, os bancos dos Estados Unidos ostentavam uma reputação que os colocava entre os mais confiáveis do mundo. Mas no frágil ecossistema das finanças, nada dura para sempre.
15 de setembro de 2008. O inimaginável se tornou realidade. Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência. Nunca imaginamos que isso aconteceria. Claro, no último ano houve demissões e sabíamos que as coisas iam mal, mas sempre esperávamos que melhorassem em algum momento. Isso significou o começo de uma das piores crises econômicas da história da humanidade. Após os atentados do 11 de setembro de 2001, tentando conter a recessão nos Estados Unidos, o governo de George W. Bush apostou na desregulamentação dos mercados, na expansão de crédito e na diminuição de impostos e juros. As medidas geraram um boom imobiliário. Os bancos concederam hipotecas em excesso a clientes sem a capacidade suficiente de honrar os empréstimos. Para 2006, os preços das residências subiram tanto que deixaram de ser acessíveis. As vendas de casas e os preços desabaram. Milhares de pessoas deixaram de pagar suas hipotecas e os bancos começaram a apresentar problemas de liquidez. Além disso, o país sentiu os efeitos dos gastos multimilionários que o governo destinou às guerras no Afeganistão e Iraque. A economia norte-americana quebrou. O sistema financeiro dos Estados Unidos afundou. Os mercados globais entraram em colapso. Parece realmente incrível que um negócio tão grande quanto este possa falir desse jeito. Mas o que isso mostra para mim é a enorme importância da confiança que temos que ter nos mercados. Quando ela acaba, ninguém quer fazer negócios com você. Os governos do mundo atuaram com políticas fiscais e financeiras, injetando capital público para frear a crise. O que vão fazer é acionar por inteiro a redução de gastos do indivíduo de alto patrimônio líquido. Vão parar de gastar tudo quase ao mesmo tempo e o resto de nós, em vez de sair e beber 2 garrafas de vinho, vamos beber só uma. Para 2010, o mercado se estabilizou, mas os efeitos desta grande recessão continuariam sendo sentidos no mundo inteiro até 2015. Estima-se que durante a recessão que produziu esta crise nos Estados Unidos, trilhões de dólares foram perdidos. Em 2008 trouxe mais eventos que nos abalaram. A notícia do resgate e libertação de Ingrid Betancourt, que anos atrás havia sido sequestrada pela Farc, dava a volta ao mundo. Lady Gaga lançava seu álbum de estreia, The Fame, e se tornava uma das cantoras mais bem-sucedidas do mundo. E uma fome ocasionada pela alta do preço dos alimentos afligiu mais de 75 milhões de pessoas, principalmente no continente africano. A seguir, o passar do tempo não conseguiu conter as ameaças do terrorismo internacional. Desta vez, o terror se apoderou de Bombaim.